Olá, tudo bem? Vamos falar dos verdadeiros judeus do Brasil e uma história oculta que esconderam de nós há muito tempo. Eu sou o professor Edson História e quero compartilhar com você informações que não pode ficar calada por muito tempo. Imagine que um dia qualquer uma revelação bombástica venha à tona. Os negros que chegaram ao Brasil nos navios negreiros eram, na verdade, os verdadeiros judeus da Bíblia do Almeida. Durante séculos de história, teria sido manipulada para ocultar essa identidade e desconectá-lo de sua herança original. Se essa informação fosse exposta agora, qual seria a sua reação diante dessa nova narrativa? A primeira sensação seria de incredulidade. A história oficial, ensinada nas escolas, nos livros e nos discursos acadêmicos, sempre vinculou os africanos escravizados a povos sem nação, desprovidos de identidade, além da servidão imposta. Mas com o tempo, as evidências começaram a surgir. Estudos genealógicos, registros históricos e até manuscritos esquecidos revelariam que muitos desses negros eram descendentes diretos de tribo de Israel. O sequestro e a diáspora forçada para as Américas não foram apenas um tráfico humano brutal, mas um pagamento deliberado de uma linhagem sagrada. Mas os protagonistas perdidos da história do Brasil, aquele que, quando o nosso Salvador Yahushua, que está na Bíblia do Almeida como Jesus, disse que ele veio para a casa perdida de Israel. Ele veio para essa casa perdida, para um povo que simplesmente desapareceu do mapa. Eu digo para vocês que quando o nosso Salvador veio morrer no madeiro e menciona essa casa perdida de Israel, ele está mencionando sobre tanto os astecas mais incas, que eram aqueles chamados índios, e futuramente, depois da sua morte, aqueles que gritavam, sacrificam, mate-o no madeiro. E nós sabemos que hoje a casa de Judá verdadeira são as descendências desses escravos que chegaram aqui em navios tumbeiros e moram hoje em favelas, moram hoje em morros, periferias e muitas vezes nos lugares mais pobres da sociedade, pegando ônibus lotado, trem cheio para chegar nos seus pontos de trabalho. Com essa nova perspectiva, momentos históricos ganhariam uma nova interpretação se os professores tivessem autonomia para explorar mais a fundo a informação da escravidão e a tribo de Judá. Por isso nós falamos aqui da Inquisição no Brasil e a perseguição aos judeus chamados negros. No período colonial, os cristãos novos, judeus convertidos à força ao cristianismo, já eram perseguidos pela Inquisição. Agora imagine que entre eles estavam os negros judeus que antes mesmo de pisarem no Brasil já haviam sido vítimas de um apagamento cultural e religioso. Muitos foram enviados para o Brasil sob a alegação de serem hereges ou feiticeiros, mas na verdade estavam sendo removidos da história para que sua verdadeira identidade fosse perdida. Não podemos esquecer também da revolta dos malês, que foi uma rebelião de judeus negros. A revolta dos malês em 1835 sempre foi descrita como uma revolta de escravos muçulmanos. Mas e se, na verdade, muitos dos envolvidos fossem descendentes de judeus negros, tentando restaurar sua fé e sua dignidade?
Os textos e símbolos encontrados entre os líderes da revolta poderiam ter sido uma mistura de vestígios do Islã e do judaísmo primitivo, ainda não completamente apagado pela opressão e pela catequização forçada. Mas o Zumbi dos Palmares era um rei judeu? E se o Zumbi dos Palmares, além de ser um líder da resistência negra, fosse também um descendente direto da tribo de Judá? O quilombo de Palmares poderia ser interpretado não apenas como um refúgio de escravos fugitivos, mas como uma tentativa de restabelecimento de uma nação perdida, com estruturas organizacionais que remetiam à tradição judaica. Sua luta não era apenas pela liberdade física, mas pela restauração de uma identidade roubada. A abolição e a nova ocultação que precisa ser falada dentro das próprias grades estudantis. Porque mesmo com a abolição da escravidão em 1888, os descendentes desses judeus negros jamais recuperaram suas raízes. Foram empurrados para a marginalidade, sem terras, sem reconhecimento histórico e, acima de tudo, sem a verdade sobre sua origem. A estrutura racista do Brasil pós-abolição garantiu que essa revelação jamais viesse à tona, porque reconfiguraria completamente o entendimento sobre a escravidão, o racismo e até mesmo a identidade judaico-cristã do Ocidente. E se essa história fosse revelada hoje? Se essa revelação viesse à tona agora, o impacto, com certeza, seria imenso. O Brasil, um país que sempre carregou a cicatriz da escravidão e da desigualdade racial, teria que reescrever sua história. Igrejas, escolas, academias precisariam reavaliar tudo o que ensinaram sobre a formação do povo brasileiro. Movimentos negros e judeus precisariam se unir para reivindicar essa identidade apagada. E, principalmente, os próprios descendentes desses judeus negros teriam que decidir como ressignificar essa descoberta, como se reconectar com uma tradição que lhes foi negada. Seria uma revolução cultural e histórica sem precedentes. O Brasil, que sempre se viu como um país de miscigenação e diversidade, teria que encarar o fato de que sua fundação foi construída sobre o apagamento de um povo que, desde os tempos bíblicos, já era marcado por promessas e perseguições. A pergunta que ficaria no ar é: estaríamos preparados para aceitar essa verdade?